Oi, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a todas as famílias que participaram da nossa primeira atividade, né? Que a gente tentou fazer uma roda de conversa online. Tudo muito novo pra gente, como eu já havia dito. Só que a gente ficou muito feliz de ver que as famílias participaram, se esforçaram, mesmo a gente sabendo que muitos de vocês não pararam de trabalhar, estão tentando fazer alguma atividade, né? E algum desenvolvimento com as crianças no contraturno. E ficamos muito felizes com a preocupação de vocês também. Em que atividade propor, de que maneira fazer algumas coisas para que as crianças se sintam mais acolhidas, continuem a se desenvolver, né? E a gente ficou pensando que, para além de atividades, a gente nesse momento, como seres humanos mesmo, a gente precisa de apoio de alguma forma, né? A gente, como seres humanos diferentes, a gente precisa cada um de um apoio diferente. Só que nós, como pedagogas, professoras das crianças, o apoio que a gente decidiu dar então é para vocês, pais, mães e as crianças, irmãs mais velhas que estão também auxiliando vocês, de como conviver com esses dias, porque um dos vários relatos teve uma coisa em comum, que é que a criança ela tá mais inquieta, que ela se irrita muito mais fácil, ela enjoa rápido de algumas brincadeiras. E isso, na verdade, tem muito a ver com a idade, que é uma idade que a concentração deles em qualquer atividade é muito curta. Eu falei para algumas famílias, é entre 2 e 3 minutos. E então a gente precisa sempre ter atividades curtas mesmo, porque não é o momento da gente, nem para as crianças pequenas e nem para as grandes, irmãos, né, dos nossos aluninhos, terem aula de 4 horas seguidas, 6 horas seguidas, como seria na escola. É impossível, a gente está em casa, a gente tem outra rotina, temos outras demandas, né, de cuidados, de trabalho, de afazeres da casa. Então, o que a gente precisa, na verdade, é sempre separar um momento, assim como nos outros dias, quando não tem pandemia. Separar um momento de cuidado, um momento de atenção, um momento de conversa, que seja rápido. Por exemplo, eu vou propor para vocês que durante 20 minutos do dia vocês parem tudo, quem puder. Não precisa ser todas as pessoas da família, mas cada dia parem tudo e fiquem 20 minutos com aquela criança, fazendo qualquer coisa que ela queira. Mesmo que se vocês tiverem mais tempo, ótimo. Se não, os 20 minutos ela vai ficar feliz. E aí eu separei alguns pontos para talvez encaminhar algumas coisas, algumas atividades e também pensamentos, né? Talvez a gente acalentar um pouco da angústia que a gente tem das crianças estarem em casa e talvez elas estão deixando de aprender. Tem algumas coisas que servem para todas as idades. Eu sei que a maioria tem irmãos mais velhos e que vocês não se sintam angustiados, os pais e mães, que vocês não se sintam culpados de não conseguir dar lição para as crianças, que vocês não se sintam frustrados, né? Como eu falei para uma mãe, vocês não tiveram o preparo que nós tivemos e temos todos os dias de planejamento, de pensar qual atividade vai dar para a criança, qual lição, qual trabalho. Então é impossível que vocês passem para eles, para elas, de uma forma que eles aprenderiam na escola. O papel nosso como família, porque eu também tenho um filho, ele tem 9 anos e está no 4º ano. O nosso papel como família é auxiliar em coisas que eles já sabem, aperfeiçoar o que eles já sabem, valorizar o que eles já sabem, relembrar com eles algumas coisas que eles estavam no início de aprender, mas sempre estimulando eles. Tá, como que a professora te ensinou? Como que você fazia isso com os grandes e com os pequenininhos? Por exemplo, os nossos alunos pequenininhos, eles gostam muito de brincar de bola. E aí vocês podem tentar conversar com eles e eles vão responder e reagir da maneira deles. Então, joga bola. Lembra que você brincava assim na escola? Como que você brincava? Joga aqui pra mãe, pro pai, pro irmão, pra irmã.
sempre levar essa lembrança e essa memória, que eu acredito que é uma forma muito boa da gente manter o que é a escola, manter quem somos nós, valorizar a escuta da criança. O que isso significa? Perceber o que ela está sentindo, perceber, por exemplo, a maioria das nossas crianças não fala, ou as que falam estão começando. Então, perceber na forma dela se expressar que naquele momento ela está sentindo algo que ela quer brincar ou não quer brincar. Eu sei que a maioria já tem isso, porque vai convivendo com a criança, tá no desenvolvimento da criança, mas tem esse olhar um pouco mais cuidadoso nesse escuta, né, na escuta dela, e estimular ela a falar com vocês, a conversar. Vocês fazendo algumas atividades em casa, por exemplo, lavando louça, vai conversando com a criança. Não precisa parar tudo nesse momento e conversar. Vai fazendo, vai conversando. Olha, esse daqui é o prato que a gente faz. A gente come. Ou de outros assuntos que vocês tenham na casa de vocês. Por meio de músicas, a gente pode aproveitar um tempo para resgatar músicas da nossa infância. Músicas que a gente cantava com as nossas mães, com os nossos pais, que a gente cantava na escola e lembra, que a gente gostava quando era pequeno, e não necessariamente músicas infantis, músicas que a gente goste e cantem para elas, porque nesse momento o mais importante da gente desenvolver não é conteúdo, é uma memória afetiva. Porque o que a gente vai lembrar desse momento que a gente está em casa? Além das tristes, inúmeras mortes que a gente tem visto na TV, a gente pode também criar algumas memórias melhores, né? Com a nossa família, de talvez lá pra frente a criança lembrar, nossa, eu lembro uma vez que a gente ficou em casa um tempão, e aí a gente brincava tanto, a gente cantava tanto, e brincar de roda, de ciranda, né? Ciranda, cirandinha, e brincar com as crianças, que é mais ou menos músicas que todo mundo sabe. Faz parte da nossa cultura, que faz parte da nossa memória, que faz parte de um lugar muito gostoso da gente, muitas vezes. Então, a gente também pode passar isso para as crianças. A importância das crianças brincarem, seja uma brincadeira direcionada, ou deixar as crianças com brinquedos estruturados, que é os brinquedos que a gente compra, ou brinquedos não estruturados, que são, por exemplo, potes, rolos de papel higiênico, caixas de papelão, garrafa PET, tudo isso para criança é brinquedo. E a gente dar esse momento para as crianças e deixar livre muitas vezes é muito importante. Tem um estudo, eu tô colando aqui, tá? Tem um estudo do Figueiró, que ele é um médico, e ele fala que as crianças que brincam, elas, e além, né, que brincam e que têm relações de afetos próximos, ou seja, são abraçadas, são beijadas, brincam de coceguinha, elas têm de 20 a 30% a mais de desenvolvimento do que uma criança que não tem isso. Então, olha a importância do brincar e a importância do afeto na vida da criança. Nos primeiros anos de vida, principalmente, que é o que a nossa turminha tá vivenciando, né? Então, toque, a brincadeira que a gente esteja junto. E o brincar livre, o brincar direcionado, ele influencia de 20 a 30% no cérebro da criança, no desenvolvimento cognitivo dela. Então, uma criança que brinca, lá na frente, ela vai ter mais facilidade em aprender várias coisas da vida. Tanto de relacionamentos, quanto de matérias mesmo, né? Na escola, na faculdade e em geral. Eu vou falar para vocês algumas sugestões de atividades. Acredito que a gente não precisa fazer todos os dias, eles são muito pequenos, então a convivência, repito, a convivência natural de vocês, a conversa entre vocês, essas brincadeiras naturais que a gente tem durante o dia com as crianças é muito valioso. Não pense que vocês não estão fazendo nada por eles. Estão. Construam memórias juntos, construam brincadeiras próprias, construam
as piadas internas que a gente fala, né? Com as crianças. Coisas que só vocês têm. Um laço que é de vocês e que vocês vão poder guardar na memória. Eu vou falar pra vocês algumas brincadeiras que dá pra fazer sem muito material em casa e que vocês podem fazer ao longo do dia, quando vocês puderem. Com o passar dos dias, a gente vai reforçar algumas atividades no grupo, só que eu acredito que vocês estarem livres e fazerem quando puderem, sem muita pressão, é o mais adequado. Nós todas, né? Eu, a Cláudia e a Denilza e toda a equipe, a gente tem conversado sobre isso. Então a gente acredita nessa linha de que o conforto e o afeto nesse momento é o melhor para todos nós. Então, por exemplo, brincadeiras que são afetivas, são divertidas e as crianças vão estar em aprendizado. Culinária com vocês. E não é ter grandes ingredientes. Se você for fazer o arroz, aquela água branquinha, depois a água ela fica com uma corzinha mais turva, a criança olhar aquilo, ver aquela transformação, para ela é interessante. Ou se você for fazer um bolo, colocar a criança para mexer, colocar a criança para olhar aquela transformação dos ingredientes, que é farinha, depois vira um líquido, depois aquele líquido todo vira um bolo. Elas gostam. Se fantasiar de pai, de mãe. Não precisa ter fantasias. A criança poder mexer na bijuteria da mãe, o menino e a menina, porque o brincar ele é de todo mundo. Ele não tem gênero. Ele não é do menino, ele não é da menina. Então, deixar a criança brincar, ela não vai ser influenciada de maneira alguma a respeito de quem ela vai ser lá na frente, numa transformação drástica. Ela só tá brincando. Então, poder vestir a roupa do pai, poder vestir a roupa da mãe, o sapato, andar, ele se diverte dos irmãos mais velhos. Bolinha de sabão. Quem não tem aquele aro que a gente geralmente compra, dá pra fazer de arame, no copinho, com água, detergente, faz a bolinha de sabão. Ou barbante também dá. Arrumação dos brinquedos, algumas caixas, seja de papelão, seja o que vocês tiverem em casa. Esse movimento de colocar o brinquedo longe e eles terem que andar para pôr o brinquedo na caixa, onde vocês guardam, é divertido para eles, faz uma corrida, quem chega primeiro, separa por cor, para a criança que entende. Quem não entende, o barulho de jogar um no outro também é divertido. A terra, brincar de terra, mexer na terra, sem muitos planos. Mexer na terra, na areia, numa areia limpa, não pode ser areia que o cachorro usa, na rua, né? Porque esses cachorros às vezes vão. Plantar, regar a plantinha que plantou. Ver a plantinha, observar as plantas em volta da casa de vocês, observar o passarinho, ouvir o barulhinho do passarinho, do cachorro. Identificar os bichos que são com as crianças. O que é isso? Que barulho que você está ouvindo? Uma coisa que eles gostavam muito na escola é ouvir lá é rota de avião. Então, todas as vezes, não importa a brincadeira que a gente estivesse fazendo, eles paravam todos e apontavam um avião. Então, e se divertiam com isso, davam tchau pro avião, chamavam o avião. É simples, mas eles se divertem. Brincar de comidinha. Dá uma panelinha, dá uma colherzinha, põe um pouquinho de farinha com água, põe uma frutinha que eles possam comer, façam a comidinha e comam. Alguma coisa, areia, e aí não vão poder comer, ou vão e a gente não vai ver. E arroz, o feijãozinho já cozido, qualquer coisa que vocês tiverem. O desenho livre, eles ainda estão sendo introduzidos nisso, né? São crianças que ainda não têm a coordenação motora fina, que a gente chama. Estão construindo. Então, se vocês tiverem uma caneta, um papel de caderno, um papel sulfite, algo mais estruturado, algo que não seja, um papelão, uma parede que dê para riscar, dá o giz, dá o lápis de cor, dá a caneta, dá o lápis de escrever e deixa eles. O tijolo, né? Tem tijolos que eles desenham também no chão, giz de lousa, o que vocês tiverem. Identificar o que é frio, o que é calor, como a água do banho tá, se tá quente, se tá fria.
falar os nomes. Olha, essa água tá quente, sente. Essa água tá fria, sente. O leite tá quente, tá frio. Várias situações, né? O clima, olha, hoje tá sol, hoje não tá. Hoje tem nuvem, hoje não tem. Hoje choveu, hoje não choveu. Eles vão identificando coisas do mundo, né? E é a fase que eles estão de aprendizagem. As partes do corpo. Olha, agora a gente vai pôr a roupinha. Dá o braço, dá o outro. Cadê a perna? Cadê o pé? Cadê a barriga? Cadê o bumbum? Cadê a cabeça? E o seu cabelo? E o nariz? E a boca? Tem músicas para isso, né? Mas tem também a nossa convivência com eles na hora do banho, na hora do troca. Cuidado, vai machucar o seu pé. Tudo isso eles absorvem. As crianças, elas são como esponjas. E as expressões do nosso rosto, eu tô muito brava, eu tô muito feliz. E fazer para as crianças, faz a carinha de feliz. Brinca de teatro com as crianças, finge que eles são os personagens que eles gostam. Brincar de esconde, assim, ou pela casa, eles gostam muito, é a fase que eles estão. E a gente também pode aproveitar essa questão do corpo pra gente começar a levar eles para se trocarem a fraldinha mesmo, se trocar no banheiro, eles carregarem as fraldinhas nas mãos. Vamos trocar a fralda? Tó, segura a sua fralda e vamos levar lá no banheiro pra gente trocar. Por quê? Isso é uma introdução que a gente faria de desfraude. Então, tem crianças que são muito pequenas ainda, e fiquem à vontade, isso não é uma obrigação, elas desfraudarem. Isso é a escolha da criança, principalmente, porque ela é dona do seu corpo, ela é protagonista da sua vivência com o corpo dela, mas é também uma decisão da família. Mas vocês podem, quem tem o desejo de começar a fazer isso. Leva a fraldinha, troca a fraldinha no banheiro de pé, não mais deitadinho para quem já anda, para quem já tem um desenvolvimento melhor do corpo, né? E lavar as mãos, que é muito importante a gente aprender, né? A gente tem visto isso com o Covid-19. Sempre lavar as mãos, a gente já tinha introduzido isso na escola. Outra coisa que dá para introduzir sem pasta de dente é a escovação. Compra uma escovinha pequena ou se tiver em casa, dá para ela na hora que você estiver escovando, dá para a criança também ficar brincando de escovar. Criança, ela aprende por imitação, principalmente a imitação dos amiguinhos. Como eles não têm essa imitação nesse momento, quem tem irmão mais velho vai imitar o irmão mais velho, quem não tem vai imitar os adultos. Então, tentem sempre pensar nisso, façam coisas que vocês gostariam que as crianças aprendessem, de formas que as crianças aprendessem. Se eu gritar, a criança vai aprender a gritar. Se eu falar baixo, a criança também vai aprender a falar baixo. Ela vai aprender a escutar, se a gente escutar ela. Ela vai aprender a subir a escada, se ela vê a gente subir a escada. E é importante ela aprender todas essas coisas da maneira certa, da maneira correta para ela, que não a machuque, que esteja em segurança, que ela se sinta segura, sobretudo, né? Então, são formas mais delicadas da gente ensinar as coisas. A gente não precisa parar e ficar o dia inteiro em recreação com elas, como a gente faz na escola. Nós fazemos isso por ser um espaço importante para elas, só que nesse momento tudo é mais adaptado. Então, essas outras atividades que eu sugeri a vocês são importantes, elas vão se desenvolver e vocês não vão precisar parar todo o cotidiano da casa, tá bom? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida de vocês, a gente está à disposição, as três, e a Bruna, a Carla também, a coordenadora e a diretora. E conforme os dias a gente vai conversando mais e a gente também vai sugerir algumas atividades que não são obrigatórias, mas a gente espera que vocês curtam fazer, tá bom? Tchau para todos vocês. Espero que vocês estejam mais tranquilos e até breve.